Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, seja bem-vindo. O Eterno conceda muita paz e alegria a você, a sua família e ao seu lar, viu? Que as bênçãos do Criador estejam sobre todos nós, né? Que sejamos todos cada vez mais unidos. Se você não é inscrito no canal, queria pedir a você de coração, se inscreva no nosso canal, apoie todo o canal que fala sobre a Escritura Sagrada, não é só o nosso. Todo aquele que está realmente transmitindo a Escritura Sagrada, né, que não está angariando pessoas para a religiosidade, mas para a palavra do Criador, para obedecer, para estudar, para aprender, se aprofundar, apoie esse canal. Apoie esse canal, porque nós temos o mesmo intuito, preparar as pessoas para tudo que vem pela frente, porque o exército tem que estar bem preparado, né? E nós somos um exército pertencentes ao Criador. Nós temos que ler o manual de instrução que nos deixa cada vez mais, né, conhecedores, e assim vamos estar preparadíssimos para lutar contra um inimigo que é forte, que é inteligente, só não é sábio. Tá? A nossa sabedoria vem do alto, ok? Então eu peço a você que apoie nosso canal, apoie outros canais. Se você não é inscrito no nosso canal, dá essa força. Meu nome é Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura, tá? Queria pedir a você que se inscreva no canal, toque o sininho, porque tem todo dia vídeo novo. Você toca o sininho para você ser notificado pelo YouTube, ok? Compartilha, porque é importante, compartilha aí com o grupo da igreja, grupo de estudos, né? Familiares, amigos, tudo que você puder fazer aí de grupos, compartilha, né? E também que você dê o seu like, isso é importantíssimo. É uma mensagem para o YouTube. Olha, gostei, e ajuda a divulgar mais o canal, tá bom? Porque é a palavra do Criador. Eu não sou importante, importante é a nossa fé, o nosso Criador. É Ele que é importante, a palavra dele. Nós estamos aqui apenas levando a mensagem, tá bom? Que o Eterno te abençoe, te guarde e continue fazendo seus comentários, dando sugestões, tá bom? Puxando a orelha quando precisa, se for necessário, tá bom? Forte abraço. O que eu quero falar com vocês aqui é uma matéria muito grande, é gigante, é gigantesca, né? Mas é sensacional. E é realmente uma matéria muito importante para que todos vejam que é o final dos tempos mesmo. Isso é bom para que você olhe, realmente, não tem dúvida. Esse irmão bate nessa tecla, mas é verdade. Estamos no final dos tempos. E está aí uma perseguição de crença religiosa. E não, é claro que é contra o cristão em maior número, porque o cristão é a maior religião do mundo, né? O cristianismo, né? E com todas as suas diferenças, mas é o grupo religioso maior no mundo, né? Claro que a perseguição acaba sendo maior, né? Mas todos são perseguidos por esse sistema criminoso, esse sistema que tem no mundo, esse sistema governamental que já está entrando em ação. Já está entrando em ação. Eu vou ler para você aqui, tá? Eu vou resumir ao máximo, tá bom? Porque é muito grande, né? O fim dos tempos e guerra contra cristãos. A esquerda instigando a destruição de imagens de Jesus pelo mundo, tá? Aí tem pessoas que às vezes, que eu já conversei com pessoas, e a pessoa fala, mas na minha igreja não tem imagem, não tem nada. Irmãos, prestem bem atenção. O mal, ele começa pela raiz, é como uma árvore, e ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E aquilo acaba se multiplicando. Primeiro, ataca-se as imagens, os vitrais, como eu vou ler aqui, e depois, o que é que vem? Pessoas, tá bom? A destruição que fazem contra imagens, contra vitrais, contra figuras, amanhã será contra pessoas, porque o ódio é contra a crença, o ódio é contra a escritura, o ódio é contra o nosso próprio Deus, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso, porque é um poder opositor. E quem conhece a história de Marx sabe disso, o marxismo. O Marx, ele, segundo o relato dele e de pessoas próximas, ele
gostava do satanismo, praticava esse tipo de coisa, né? Claro que ele tem tudo contra o Criador, ok? O texto de Mateus, capítulo 10, verso 16, fala: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, ou no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sem maldade, como as pombas. Simples como as pombas. Mateus 10, 16. De fato, todos os que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Timóteo 3,12. Essa é uma versão que eu tenho, tá? Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e todos serão odiados por todas as nações, por minha causa. Mateus 24, 9. Ok? Agora preste atenção para você ver o que é que está acontecendo no mundo. Insatisfeita com a destruição e vituperação de estátuas e figuras históricas notáveis como Winston Churchill, a esquerda agora dá mais um passo em sua guerra contra a civilização ocidental, instiga seus vassalos a destruírem imagens de Jesus e vitrais, ok? Eles estão alegando problemas de racismo, tá? Mas isso, na verdade, não procede, tá? Eles estão alegando, dando isso como um motivo, né? Mas o assunto é outro, muito maior, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou ler. É incrível. E isso está se espalhando pelo mundo. E já tem aqui esses antifas, esses chamados antifas, fazem parte desses grupos aqui. Tá? E eles falam contra o racismo, dá a impressão que é uma coisa bonita. Mas não é não. O que eles estão falando, na verdade, é a favor do comunismo no mundo e do cerceamento da liberdade religiosa, da liberdade da vida, a instituição da nova ordem mundial. Eles estão causando um caos para tentar trazer a solução do socialismo, ok? Um dos promotores do Black Lives Matter, BLM, o fundador do Political Action Committee, o PAC, ambas organizações de extrema esquerda, o nome dele, Shaun King, recentemente afirmou que todas as estátuas, bem como todos os murais e vitrais que representassem Jesus como um europeu branco, deveriam ser destruídos, pois são uma forma de supremacia branca. E ele prossegue: sim, todos os murais e vitrais com o Jesus branco, sua mãe europeia e seus amigos brancos também deveriam ser destruídos. Ok? Começa com essas coisas. A pergunta é, como está no final aqui, quando será em cima das pessoas? Porque o primeiro passo é esse. Nesse sentido, dados os acontecimentos recentes, fica claro que já não estamos em uma mera guerra cultural. Ilude-se aquele que pensa que o que há é um mero conflito de visões de mundo. A guerra nesse momento é concreta. Os bárbaros já não se satisfazem em apenas conspurcar a cultura cristã, a cultura judaico-cristã, alma da civilização e de todas as benesses das quais somos usufrutuários, sobretudo no Ocidente. Lamentável, né? Não, eles querem agora, como já o fizeram no passado, destruir também as expressões concretas dessa cultura. Por décadas, temos acompanhado o avanço do assim chamado marxismo cultural. Você já deve ter ouvido essa frase, né? O qual se infiltrou gradualmente na cultura e mesmo na religião. Basta ver o notório caso da teologia da libertação, que é na Igreja Católica, uma chamada como heresia,
que corrói os pilares da Igreja Católica e fazendo ruir desde dentro, causando danos talvez irreversíveis, pelo menos de um ponto de vista meramente humano natural. Estamos ao longo do último século testemunhando um subreptício processo de aviltamento de nossas instituições. É lamentável, porque o que querem, na verdade, é uma máxima que eles usam, que é destruir para construir. Destrói-se tudo que está aí, que são pilares da sociedade, para eles criarem novos pilares, inclusive no campo religioso. É lamentável isso aí, né? Só quero ler mais um texto aqui, ó. Quer dizer, por exemplo, do judiciário, cujo propósito seria a justiça. Cada vez mais, estou falando no mundo, tá? Âmbito mundial. Cada vez mais o judiciário corrompido pela esquerda, nele aninhada, se torna um mero mecanismo, não para a justiça, mas para a garantia legal da conhecida agenda da esquerda, criminalizando liberais, conservadores e cristãos, ao mesmo tempo em que vitimiza criminosos, que se não bastasse isso, ainda simpatizam com práticas como a do aborto, em que uma pessoa é simplesmente usurpada do seu direito fundamental, que é a vida. O aborto, ele tira o direito de uma pessoa viver, mata um ser vivo dentro de uma mulher. É lamentável isso. O aborto é um crime e, acima de tudo, é um pecado, né? Prestem atenção aqui nisso. Portanto, que quero dizer com as considerações todas que eu li? Agora, quero dizer que a mentalidade esquerdista é como um câncer, o qual se enraiza nas instituições e mesmo nas mentes das pessoas e faz metástase, se espalha, né? Matando não apenas os indivíduos, mas as instituições que ele infecta. Por fim, ele mata o corpo social. Essa que é a intenção do socialismo, que trabalha, que é o braço forte da nova ordem mundial. Sempre assim, usando dessa metáfora, compreenderemos a razão da degeneração de nossas instituições e daqueles que aderem à esquerda, os quais são capazes de ações bárbaras, como as que foram testemunhadas nas manifestações democráticas dos grupos acima citados. Eles botaram fogo nos Estados Unidos, um monte de lugar. Foram para cima agredindo as pessoas, só pararam quando as pessoas passaram a apontar armas para eles. Terrível, né? Terrível. No Chile, botaram fogo em metrô, botaram fogo em tudo. E sempre tem uma alegação, não, nós queremos apenas democracia. Aqui no Brasil também fizeram manifestações violentas. Um deles deu uma entrevista na CNN e ele disse, nós vamos para cima com violência mesmo, com pau, com pedra, e nós vamos fazer tudo que tiver feito. Falou um monte de coisa lá, né? Agora eu faço uma pergunta. Se eles são democráticos, se essas manifestações deles são democráticas, alguém levaria suas crianças para delas participar? Claro que não, né? Claro que não. É uma pergunta óbvia, né? Com uma resposta óbvia. Assim também não há qualquer espírito humanitário na recente exortação à destruição de imagens e vitrais representando Jesus. Há, por outro lado, uma escancarada expressão de ódio contra judeus e cristãos e contra o cristianismo em geral e contra todos os valores que lhes são inerentes
e que inclui a ideia de dignidade da pessoa humana. Todavia, cabe notar que essas ações não são isoladas. Não se trata de desvarios solitários. Em verdade, elas são subsidiadas, pagas, subsidiadas são pagas, certo? Orquestradas maleficamente por uma elite global e suas fundações ditas filantrópicas, ok? Você já ouviu falar dessas famílias? São aqui, olha, que entra aí os Rothschilds, esqueço agora aqui, o Rockefeller, né? Olha só, Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Carnegie, Open Associations, Projeto Syndicate, Avast, World Vision International, Oxfam International, são algumas dessas instituições, algumas, são todas, viu? Tem mais. Dessas instituições, as quais mascaram suas reais pretensões sob uma pretensa ideia de filantropia. Basta notar que desde suas origens, elas pretendem fazer colapsar o tecido social moral cristão das sociedades, bem como fazer cair por terra o nacionalismo e as soberanias locais para assim instituir uma nova ordem de governo global. Ok? Está aqui claro. Tá? Essa é a grande jogada deles. Nesse mesmo contexto surgiu, nessa semana, outra notícia que passou desapercebida pela grande mídia. Sim, a grande mídia oculta intencionalmente esse tipo de notícia. A saber, a Organização das Nações Unidas, eu li para vocês aqui, a primeira parte. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou um relatório intitulado Freedom of Religion of Belief. Liberdade, não sei se eu li certo, porque eu não falo inglês, tá? Liberdade de religião ou crença. Em seu sumário, lemos que nesse relatório, o relator especial foca na violência e discriminação baseados em gênero, em nome da religião ou crença. Ele prossegue afirmando que em vários estados do mundo, os preceitos religiosos fundamentam leis e práticas sancionadas pelo Estado que constituem violações do direito à não discriminação de mulheres, meninas e lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Ao longo das 19 páginas, esse relatório da ONU tem 19 páginas, ao longo das 19 páginas do relatório, o que encontramos é uma ardilosa sugestão de que a religião em geral, sobretudo a cristã, que é a maior, né, é inimiga dos direitos humanos. Isso porque, conforme seu relator Ahmed Shahed, os princípios cristãos concernentes à sexualidade são perigosos e discriminatórios. Compreendeu? É terrível isso. E se você pega o texto, eu vou ler para vocês, vou fazer outro vídeo, que eu vou mostrar a segunda parte desse relatório. É grande, mas é importantíssimo ver, porque na segunda parte desse relatório, eles revelam muitas coisas. O que eles querem, porque olha, você tem que entender uma coisa, os relatórios da ONU são sugestões para o mundo, e na grande maioria das vezes, eles são aderidos 100% ou em grande parte pelas nações, ok? Eles chamam isso de direitos humanos, mas não esqueçam que são esses direitos que estão matando muita gente no mundo. Assim, mencionando problemas que realmente devem ser combatidos vigorosamente, como a prática da manipulação genital em meninas, o casamento forçado, a poligamia, a criminalização da homossexualidade. Claro que tudo isso tem que ser combatido, claro, né?
todas comuns em culturas religiosas. O autor do relatório simplesmente mistura esses problemas, todos envolvendo práticas repudiadas pelo cristianismo. Aliás, com a crítica cristã, a ideologia de gênero, um dos estandartes da ONU e dos defensores da nova ordem mundial, a qual inclui uma nova religião mundial. Não é eu que estou falando. Já passei tantas vezes para vocês, está aqui, ó. No próprio relatório da ONU, eles querem o quê? Mudar, acabar com a religião, por uma religião só para o mundo inteiro, certo? O qual inclui uma nova religião, ele não falou de diversas. Com efeito, esse relatório merece um artigo dedicado apenas a ele, ok? O que eu quero mostrando isso aqui é alertar você, porque para que a nova ordem mundial ela seja colocada, instituída no mundo, eles precisam fazer uma série de mudanças. A ONU é um dos órgãos, mas tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, certo? Eles têm projetos de mudanças para o mundo e estão sendo implementadas essas mudanças no mundo. Na Organização Mundial de Saúde, muita coisa já foi sugerida ao mundo, muitos países já estão mudando e vão mudar muito mais em questões de saúde. Eu não me esqueço que o ex-ministro Mandetta, quando ele saiu, ele falou isso aí numa entrevista que ele deu, ele falou, tá? Ele disse bem claro, depois de toda essa doença, o Brasil terá que sentar na mesa para discutir sobre uma nova ordem mundial da saúde. Ok? Então, todos os campos entra a nova ordem mundial. Por quê? Porque é uma grande orquestra e eles querem o quê? Um governo central para distribuir as ordens para todos dessa orquestra. Compreendeu? Que a nova ordem mundial está sendo instalada aos poucos e contestar a crença religiosa ou as bases do cristianismo, do judaísmo, significa mostrar, olha, está vendo? Não deu certo vocês. A nova religião vai ser perfeita. Isso que eles querem dizer. É essa a mensagem que eles estão dando. Automaticamente eles vão dizer o quê? Olha, esse Deus que vocês creram falhou, não deu certo. Agora nós vamos apresentar um novo. Lembram que eu mostrei para vocês no CERN, que é aquele acelerador de partícula, o que tem na frente do CERN? Uma imagem, uma grande imagem de uma deusa hindu, uma deusa da Índia, tá? Que significa ali, o que significa a deusa, que é destruição e reconstrução. Destruir, acabar para reconstruir. Compreendeu? Que o sistema máximo deles é a mesma. Muita coisa ainda vem pela frente. E tudo, se você prestar atenção, está indo rápido. Graças a Deus, nossa redenção se aproxima. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Criador que nos conceda força, capacidade para vencer tudo isso? Então, quando você estiver sozinho, feche os seus olhos, dobre os seus joelhos e clame ao Criador. Estude a Escritura. Com certeza a resposta virá. Shalom, forte abraço, até o próximo vídeo. Desculpa a demora.